Hare Krishna, então estamos de volta com mais um Clube do Dharma para mais um episódio da série Fundamentos do Vedanta e nesse episódio nós vamos falar sobre karma, o que é o karma de acordo com a visão do Vedanta, agora que a gente já explorou a ideia de Prakriti, energia material, agora que a gente já viu o significado de Maya, ilusão material, de acordo com o Vedanta, a gente tem elementos suficientes para a gente construir uma compreensão sobre o que o karma de fato significa dentro da tradição do Vedanta. A ideia de karma ela é explorada, ela é investigada nas mais diferentes religiões, linhas espiritualistas, tanto orientais quanto ocidentais, e ainda existem as definições populares de karma, do senso comum, e talvez essas diferentes definições elas podem causar uma certa dificuldade da gente entender a versão do Vedanta sobre esse conceito de karma. Então, nesse episódio, a gente vai tentar construir a evolução histórica desse conceito até chegar naquela que é bem aceita, dentro do Vedanta, especificamente dentro da linha de Vedanta de Chaitanya Mahaprabhu. Então, a palavra karma, a etimologia de karma está ligada à ideia de ação, de trabalho, e a ideia, assim, é que toda ação que nós fazemos nesse mundo, ela recebe algum tipo de reação. Por isso, às vezes, a palavra karma também é usada não só no sentido da ação que nós executamos, mas também no tipo de reação que nós recebemos, dependendo da qualidade do trabalho, da ação, da atitude que a gente teve nesse mundo, E a palavra karma, ou karman, ela aparece frequentemente em muitos rituais védicos clássicos, nos rituais Shrota, que eram os rituais védicos originais, os mais antigos, Inclusive no Rig Veda, que é o texto védico mais antigo, a palavra karma ela aparece em torno de 40 vezes. E nesses textos védicos, a associação de karma com a ideia de jagya já aparece, ou seja, essa associação é muito antiga. Jagya é uma palavra em sânscrito que a etimologia dela está ligada à ideia de comunhão, de reverências, de honrarias. Srila Prabhupada traduz Jagya como sacrifício. Sacrifício significa sacro ofício, um trabalho sagrado. Então é uma palavra que casa muito bem com a ideia de Jagya, porque Jagya significa a gente pegar algo que era material e oferecer esse item material para uma divindade. Então, quando a gente ocupa algo material nesse processo de Jagya, aquilo que antes era material, a nossa ação que antes era meramente material, ela supera a plataforma de Prakriti. A gente está estabelecendo ali um ato direto, de comunhão com aquela deidade através de alguma oferenda material. Então, a ideia de que karma pode ser purificado, de que karma pode ser usado para se estabelecer uma relação assim direta, com as divindades, é uma ideia central, inclusive é uma das ideias principais dos textos védicos originais. A gente vai ver no Satapatha Brahmana, que era um manual de explicações de rituais que é encontrado no Shukla Yajurveda, uma declaração de que Jagya é o maior dos trabalhos e através de Jagya alguém pode alcançar a imortalidade, principalmente se essa pessoa ela fizer a cerimônia que é conhecida como Agni Chayana. Essa cerimônia era uma cerimônia que ela era feita num altar em forma de pássaro, que tinha que ter, assim, precisamente 1.005 tijolos. Então, existia esse tipo de ideia de que através de karma, ou seja, através de ações piedosas, ações ritualísticas, ações religiosas, alguém de fato poderia conseguir alcançar um corpo imortal. Isso é uma ideia presente nos Vedas. E as Upanishads? O que elas falam sobre karma? Bem, uma coisa que a gente vai ver é que as Upanishads elas promovem um avanço na reflexão sobre karma em relação aos Vedas. Por quê? Porque as Upanishads elas vão introduzir uma grande preocupação sobre ética a partir da discussão sobre karma. Tanto que a gente vai ver uma declaração famosa do Brihadaranyaka Upanishad, especificamente no verso 3.2.13, que diz que verdadeiramente alguém apenas se torna bom através de boas ações e mal através de más ações. Então a gente vai ver que as Upanishads elas começam a explorar essa dicotomia entre karma bom e karma negativo. A ideia é que se eu faço ações impiedosas, ações maldosas, eu vou ter algum tipo de reação
que vai ser uma espécie de feedback, de resposta desse universo material de Prakriti, para com que eu aprenda que as minhas ações, elas de fato eram inadequadas, que as minhas ações elas eram calcadas no egoísmo. Então, que esse tipo de ação, ele não é um tipo de ação de fato bom, né, que não condiz com a minha natureza espiritual. Então, eu devo agora, assim, entender que o egoísmo, ele conduz ao sofrimento. Por isso, o karma negativo, ele vai gerar eventos na nossa vida que são eventos, assim, pesarosos, eventos tristes, eventos relacionados à perda, né, situações difíceis nesse mundo. E o contrário também acontece. Quando eu faço uma ação boa, né, quando eu faço uma ação, assim, piedosa, quando eu faço uma ação responsável nesse mundo, mas as minhas intenções, elas não são, assim, digamos, totalmente puras, no sentido de que eu faço bem porque eu vou ganhar algo em troca disso, então eu ganho o karma positivo. E o que é o karma positivo? O karma positivo também é uma resposta desse mundo através, né, assim, de eventos favoráveis na minha vida, eventos agradáveis, você ganha algo, você tem sua recompensa, né, só que essa recompensa também é algo material. E qual que é o grande, assim, atributo da natureza material? É que ela é perecível, que ela é efêmera. Então, aquela recompensa que você ganhou, aquele troféu material que você ganhou como fruto do karma positivo, do karma bom, ele também é uma recompensa temporária, né? Então, o que o karma bom está ensinando pra gente? Qual é a pedagogia do karma bom, né? O ensinamento que vem junto do karma bom é que ações, mesmo que ainda sejam, assim, corretas, éticas, né, mas que sejam materiais no sentido de que não sejam feitos a partir de uma plataforma de reflexão espiritual. Você não está fazendo bem porque aquilo é certo, mas você está fazendo bem com alguma intenção por trás daquilo. Isso não vai trazer satisfação verdadeira para você, porque você pode até ganhar algo, mas aquilo que você vai estar ganhando é um prêmio, uma recompensa material e, portanto, temporário, né? Então, assim, esse tipo de investigação sobre o karma que vai vir nas Upanishads, ele parte justamente daquela grande reflexão, daquela grande indagação que é típica das Upanishads, né? Por que a gente nasce? Por que a gente morre? O que tem depois da morte? Né? Então, o que tem além do karma? O karma está muito relacionado a sofrimentos e prazeres que a gente desfruta ou que a gente sofre dentro desse mundo material, né? Mas o que de fato a gente vai ganhar, o que de fato a gente vai experimentar se a gente transcende esse mundo, se a gente transcende de fato, né, o karma. Então as Upanishads, elas vão falar sobre dois caminhos que alguém pode seguir, né, Pitriyana e Devayana. Pitriyana é o caminho dos antepassados, é a ideia de que alguém pode fazer aquelas cerimônias, aqueles rituais védicos que são descritos lá nos textos védicos clássicos. Só que se essa pessoa ela faz essas cerimônias sem de fato ter uma compreensão filosófica do que ela está fazendo, ela vai trilhar esse caminho dos antepassados, que significa que ela vai desfrutar de muito karma positivo nesse mundo, vai viver vidas prazerosas nas regiões assim mais paradisíacas do universo, não só nesse planeta Terra, mas em vários outros planetas deslumbrantes. Ela vai poder viver até assim em regiões muito paradisíacas nesse mundo, mas no final das contas ela vai continuar presa no samsara, ela vai continuar presa no ciclo de reencarnação. E o que significa continuar transmigrando em diferentes nascimentos nesse ciclo de mortes, né, e nascimentos? O que acontece é que você de fato vai ter que se deparar em algum momento com um karma negativo, você vai ter que se deparar com a própria experiência da morte, que é uma experiência aterradora, né? Então esse é o caminho Pitriyana, né? Assim, esse caminho dos antepassados. Quando alguém faz uma cerimônia védica, sempre a cerimônia, qual era o propósito da cerimônia? Era provocar na gente uma reflexão, né? A cerimônia, ela interrompe as nossas atividades cotidianas, as nossas atividades ordinárias, justamente, né, para, através de todos os elementos simbólicos do ritual, a gente refletir sobre o propósito da vida, a gente ponderar, né, sobre o peso das nossas ações, a gente ficar introspectivo sobre qual é a nossa verdadeira identidade, né, sobre qual é a meta da vida. E o que acontece? É muito comum alguém fazer essas cerimônias de uma forma só mecânica, ou então fazer essas cerimônias muito interessado no tipo de benefício material que essa cerimônia pode proporcionar, e de fato não se engajar nesse tipo de reflexão, né? Mas para aquela pessoa que de fato
ela entende o propósito da vida, que é o verdadeiro objetivo por trás dos rituais, essa pessoa que refletiu, né, que fez ali indagações metafísicas, ela vai trilhar Devayana, o caminho dos deuses. E esse caminho, ele tem que conduzir a renúncia e conhecimento, né? Quando alguém faz cerimônias religiosas, se essa pessoa de fato entende a mensagem por trás desses rituais, ela inevitavelmente ela vai começar a pensar sobre qual é o propósito da vida, sobre qual é a sua natureza, e isso vai fazer com que ela identifique também nos outros seres vivos a mesma identidade espiritual que ela encontra nela mesma. Isso vai fazer com que ela desenvolva um desejo de servir, de ser útil aos demais seres vivos, né? E ela vai de fato entender que a verdadeira felicidade, que é o que ela busca, não é encontrado dentro desse mundo material, onde tudo é perecível, onde tudo é temporário. Isso vai impulsionar ela a buscar a transcendência, né? Buscar uma verdade que seja espiritual, que seja absoluta. Então isso vai cultivar na pessoa os elementos, os atributos, as virtudes necessárias para que ela de fato alcance a liberação do samsara. Não só fique assim curtindo o karma positivo dentro desse mundo, mas que de fato ela se livre do karma, tanto positivo quanto negativo, porque ambos, em última análise, nascem do egoísmo, tanto o karma bom quanto o karma ruim, né? Então, quando se transcende ambos, alguém de fato alcança moksha, a liberação, que é a meta, né, que a Upanishad está buscando. Então, as Upanishads, elas subvertem a reflexão sobre karma que era feita nos Vedas. O Veda falava, olha, se você fizer ações piedosas, religiosas, ritualísticas, né, fizer cerimônias elaboradas, se você ocupar o seu karma, as suas atividades, o seu trabalho, o seu esforço nesse tipo de atividade religiosa, você pode alcançar um corpo imortal. As Upanishads vão falar nada disso, né? As cerimônias podem te ajudar desde que você tome proveito espiritual verdadeiro das cerimônias, desde que você não faça elas apenas como assim um mecanismo material para você obter alguma recompensa kármica, né? Porque se você entende a mensagem, né, que tinha por trás dos rituais, das cerimônias, você agora vai viver como um gyani, como um sábio, né? Como alguém que está tentando agir com uma profunda compreensão da realidade. E a Sirisha Upanishad, por exemplo, vai dizer que uma pessoa verdadeiramente avançada espiritualmente, ela tem que combinar as duas coisas, Karma Yoga e Jnana Yoga, ou seja, Karma Yoga, né? Essa preocupação em fazer ali os rituais, em ter uma vida social impecável, né? Cumprindo seus deveres sociais, mas ao mesmo tempo essa pessoa deve cultivar Jnana Yoga, deve cultivar conhecimento, sabedoria, né? Esse espírito de renúncia. As duas coisas precisam ser combinadas para que alguém consiga alcançar a meta da vida. Pois bem, e o que dizem as diferentes escolas de pensamento indiano sobre o karma, né? Um ponto é que, fora dos darshans, das 6 escolas clássicas de pensamento indiano, a gente vai encontrar outras escolas filosóficas na Índia debatendo o tema de karma, muitas vezes a partir de visões muito diferentes daquelas que a gente encontra nos Vedas. Por exemplo, uma escola de pensamento materialista, uma escola heterodoxa, védica, é a escola de Charvaka. Essa escola, né, que não aceita os Vedas como um tipo de autoridade espiritual, mas que se desenvolveram, né, na mesma cultura védica, a escola de Charvaka vai falar que assim, as interações dos atributos que compõem esse mundo e a natureza, né, de cada um desses atributos são suficientes para determinar qualquer relação de causalidade, né? Então a ideia de que um karma, ou mesmo uma divindade que controla o karma, essas ideias elas são desnecessárias. Você não precisa fazer esse tipo de reflexão, né? Eles falam que a gente tem explicações muito mais simples, muito mais eficientes para assim, explicar o mundo que não dependem do karma. O budismo já vai ter assim, uma aderência ao conceito de karma, né? O budismo também não é uma escola védica, mas que também se desenvolveu dentro da mesma sociedade védica. E o budismo vai falar que assim, o karma, por exemplo, ele é transferível. O conceito de karma no budismo compartilha de muitos elementos da visão de karma que é encontrado nos Vedas. Mas esse item específico ele é totalmente, né,
oposto a qualquer definição de karma que a gente vai encontrar em qualquer linha de pensamento védico tradicional. A ideia do karma dentro do pensamento védico, dentro das escolas de pensamento védico, é que o karma ele é individual, intransferível, né? Cada pessoa tem que aprender o que ela precisa aprender para ela deixar de ser egoísta. Então não faria sentido, né, o karma ser transferido para outra pessoa, porque se o karma for só associado com a ideia de sofrimento, tudo bem. Né, uma pessoa, por exemplo, muito piedosa, muito bondosa, generosa, ela pode, pela própria vontade dela, aceitar karma, uma parte do karma de outra pessoa, né, e sofrer no lugar dela para poupar o outro do sofrimento. Mas, já que a gente entende que no pensamento védico o karma também está associado ao aprendizado, então não faria muito sentido, né, alguém pegar o karma de outra pessoa e pegar junto o aprendizado que ela deveria derivar daquele karma. Então, essas são algumas diferenças que a gente vai encontrar em outras linhas de pensamentos indianos que a gente não vai ver nas escolas védicas. Mas e os Siddhartha? E as 6 escolas védicas mesmo? O que elas pensam? A escola do Vaisheshika e do Mimamsa também, assim, não consideram o karma de outras vidas algo tão importante, né? Diferente da escola de Charvaka Muni, que a gente falou um pouco antes, né, que é aquela escola materialista que acha que o karma é uma explicação totalmente desnecessária, implausível da realidade, a escola do Vaisheshika e do Mimamsa acredita sim no karma, acredita também no karma de outras vidas e na influência que ele exerce sobre a gente agora. Mas eles vão falar, isso não é um tema assim, de debate, de reflexão tão importante assim. A coisa mais importante é assim, o karma que está influenciando a gente agora, e mais importante do que isso é o tipo de consciência que a gente está cultivando agora, né? Então, ao invés de se preocupar em querer entender o karma, as ramificações do karma, como neutralizar o karma, a escola do Vaisheshika vai falar que mais importante do que isso é basicamente entender o mundo e agir de forma coerente com o mundo. E a escola do Mimamsa vai estar muito preocupada em cultivar agora, assim, determinados rituais que permitem a elevação do nosso nível de consciência. Então eles vão falar que se você faz o que você precisa fazer, o karma ele não vai ser um fator assim, de influência tão forte na sua vida, né? A escola do yoga também acredita que o karma de vidas passadas ele é mais ou menos importante, não é tão importante assim, né? Porque, no final das contas, é melhor a gente purificar a nossa psicologia atual, porque o tipo de pensamento, o tipo de personalidade, as tendências psicológicas que nós temos atualmente, elas já são um reflexo do nosso karma de vidas passadas, né? Então, é muito difícil a gente acessar conhecimento sobre o que a gente fez em termos de ação em outras vidas que acarretaram karmas específicos. Então, ao invés de se perder nesse tipo, né, de busca por compreensão das nossas vidas passadas, o yoga fala, é muito melhor a gente purificar quem nós somos agora, né? Se a nossa personalidade, se a nossa psicologia atual já é o fruto do nosso karma de vidas passadas, a gente purificando, a gente consertando a nossa mente agora, através do processo de yoga, do processo de meditação, naturalmente eu já vou estar retroativamente consertando o karma que gerou essa mente que eu tenho agora, né? A escola de Sankhya vai falar que o karma é uma teoria válida, uma teoria verdadeira, uma teoria védica de fato, porém a teoria do karma inteira é uma teoria secundária. Para a escola de Sankhya, a coisa mais importante é a gente entender duas coisas. Prakriti, a energia material, e Purusha, a consciência que pode explorar, habitar a energia material. Né? Então, para a escola de Sankhya, alguém que tem uma compreensão muito clara desses dois temas não precisa se preocupar com o karma, ainda que o karma seja algo verdadeiro. Né? Ele só não é algo tão importante. Agora, a escola do Nyaya, a escola assim, mais lógica, dentro do Veda, né, do pensamento védico, vai falar que karma e reencarnação são temas assim centrais. Inclusive o sábio Udayana, que foi um sábio que viveu mais ou menos por volta do século X depois de Cristo, ele vai falar que karma implica a existência de um Deus. Né? Então, se a gente quer provar através da lógica a existência de um Deus, talvez isso seja algo meio difícil. Por quê? Porque Deus é transcendente. Né? Então, assim, as ferramentas lógicas que a gente tem, os pressupostos que a gente tem para provar a existência de Deus, eles são muito, assim, complicados. Né? É difícil você provar algo transcendente partindo de premissas lógicas.
Porém, ele fala, se você tem karma, se você tem reações assim perfeitas, né, as ações que a gente executa nesse mundo, essas ações elas precisam estar sob o controle de um Ísvara, de um Senhor Supremo, de um Controlador Supremo. Então você só precisa provar duas coisas. Você precisa provar, primeiro, que o karma existe, você prova através da lógica que o karma existe, que é algo mais simples de provar do que Deus existe, e depois você tem que provar que nada além de um controlador supremo seria capaz de proporcionar a existência de um karma, né? Então ele fala que fazendo essas duas provas lógicas você consegue provar, logicamente, a existência de Deus, né? E por fim, a escola do Vedanta. Bem, para a escola do Vedanta, karma é um tema central também, né? E ele só pode ser regulado por um Ísvara, só pode ser regulado por um controlador supremo. Igual o sábio Udayana, né, falou também, a gente acabou de falar sobre ele. Essa ideia que ele fala ecoa por todas as linhas do Vedanta, né? Desde o Adwaita Vedanta até o Vaishnava Vedanta. Então, assim, uma questão que também é de interesse para os vedantistas é como que o karma pode ser mitigado, né? Além de entender o karma, ver se ele é importante, se ele está afetando a gente agora ou não, os vedantistas querem entender como que eu posso amenizar ou até mesmo acabar com o karma que eu já acumulei, né? E aí a gente vai ver a resposta que normalmente as diferentes linhas do Vedanta vão dar para isso, está ligado a dois versos do Sweta Suatara Upanishad, que é o verso 7 e o verso 12. Né? E também uma série de versos que a gente encontra no Sirisha Upanishad, que dizem que através de boas ações a gente só consegue purificar o nosso karma parcialmente. Porém, o nosso karma ele só pode ser totalmente purificado através da graça divina. Né? Então, o que esses versos eles estão indicando? Eles estão indicando que o karma ele é fruto das nossas ações egoístas. E se a gente comete ações egoístas, isso significa que a gente tem um viés psicológico egoísta, né? Qualquer coisa que a gente faça para tentar consertar o nosso karma vai ser influenciado por esse viés. Ou seja, todas as nossas tentativas de ser puro, de ser honesto, de ser íntegro, de aderir ao Dharma, de ser espiritual, todas as nossas tentativas nesse sentido, elas vão ser mais ou menos egoístas também. Né? E o que acontece? A gente, na tentativa de tirar o karma, a gente sempre vai estar... mesmo que a gente consiga purificar, limpar parcialmente o nosso karma, a gente vai estar gerando novos karmas, porque o egoísmo reside na gente ainda, né? Então, quem é que pode limpar totalmente o karma? Alguém que é totalmente livre do egoísmo, alguém que está totalmente além, né, da prakriti, alguém que está totalmente além dos gunas, dos modos da natureza material, alguém que está totalmente além de Maya, da ilusão que faz com que a gente seja egoísta, e alguém que está totalmente além do karma. E alguém para estar nessa posição só sendo o Ísvara, só sendo o controlador supremo, só sendo o Deus supremo, né? Então, o karma está sob o controle desse Deus. Só ele pode limpar a gente totalmente do karma, só ele pode mitigar totalmente o karma, né? Então, o Vedanta Sutra, no verso 3.2.28, também vai confirmar esse tipo de visão das Upanishads sobre a necessidade de um Ísvara, de um controlador supremo, e assim a importância fundamental da comunhão com essa divindade suprema, né? Se a gente quer mitigar totalmente o karma, esse verso do Vedanta Sutra ele vai declarar que Om Palamata Upapate Om, né? Ou seja, os frutos das ações vêm de Deus. E essa é a conclusão lógica, né? O que o Vedanta Sutra está dizendo aí? Que apenas Deus poderia conhecer qual é a reação adequada, né, de cada uma das ações que a gente faz, né? Porque ele é o único que entende o contexto completo da realidade, né? Então só ele conhece, só ele é capaz de determinar qual é a melhor reação para cada uma das nossas ações. Ou seja, o karma, na verdade, é o julgamento de Deus correspondente ao valor das nossas ações piedosas ou impiedosas. E se Deus é ele que permite com que o karma exista e atue sobre nós, ele também pode acabar com o karma, ele também pode nos purificar e fazer com que a gente esteja além do karma, né? E quando a gente fala de karma, a gente vai ver que a linha do Vedanta, ela, na verdade, classifica o karma em diferentes tipos, em diferentes categorias, né, que tem três principais: Santita, Prarabdha e Kriyamana. O que é o Santita Karma? Santita Karma é o nosso karma total, né? Todas as ações que a gente fez nesse mundo com uma mentalidade egoísta geraram determinadas reações, né?
Então, todas as reações kármicas que nós geramos e que ainda nós não pagamos esse karma são chamados de Santita, como um repositório total de todo o karma que a gente ainda tem para pagar. O que é o Prarabdha karma? Esse é o karma mais maduro, né? É o karma que já está frutificando. Normalmente o karma ele é comparado a uma semente, né? Quando a gente age, a gente está plantando ali uma semente. Em algum momento a gente vai ter que colher, né? Então aquele karma ele vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo e chega um momento onde ele produz ali o seu fruto, né? E aí a gente tem que experimentar esse fruto, que às vezes é doce, às vezes é amargo. Então, o Prarabdha karma é esse karma que já amadureceu totalmente, que já deu frutos, né? E que já vai, assim, se manifestar de forma explícita na nossa vida. Vai afetar, impactar diretamente na nossa vida agora, nesse exato momento, nessa exata vida, nesse exato instante, né? E tem o Kriya Mana Karma, né? Que é o karma que nós estamos, assim, produzindo atualmente. Né? Quando a gente faz uma ação agora, a gente gera esse Kriya Mana, é o karma ali mais fresco. Dependendo da ação que a gente gera agora, no momento presente, a gente pode gerar uma reação assim tão forte que ela uma parte dela já vai amadurecer e já vai assim apresentar frutos na nossa vida nesse exato momento. Mas a maior parte das reações das ações que a gente está fazendo agora, né, a maior parte desse Kriya Mana, desse novo karma, desse karma fresco, vão lá para o Santita, para o reservatório total de karma, né? Apesar disso não ser obrigatório, como a gente falou, pode ser que uma ação assim amadureça muito rápido e já manifeste sua reação agora, né? Então esse é o contexto assim geral, né, do karma dentro da visão do Vedanta. O karma ele é controlado, sancionado por Deus, né? E o karma ele é dividido nesses três tipos. E uma outra afirmação importante do Vedanta sobre karma é que só os seres humanos possuem a Kriya Shakti, que é a capacidade de mudar o karma, né? Por exemplo, animais, vegetais, esses seres que na verdade não conseguem ter um tipo de consciência reflexiva sobre a realidade, eles não vão, por exemplo, poder mudar o seu karma. Eles vão nascer naquele determinado corpo e vão pagar o karma que eles têm para pagar, karma bom, karma ruim, né? Então essas vidas elas seriam mais para expiar karmas prévios. O ser humano não, o ser humano ele pode fazer indagações metafísicas, entender a origem do karma, entender que o karma é fruto do nosso egoísmo e na medida que um ser humano ele luta, ele se esforça para superar o egoísmo, na medida que ele trabalha para se alinhar com o Dharma, na medida que ele assim se empenha em desenvolver conhecimento espiritual, ele também está assim gradualmente conseguindo purificar o seu próprio karma, né? E está ali exercendo a sua Kriya Shakti, sua capacidade de mudar o karma, né? E também o ser humano é uma forma de vida que acaba sendo uma faca de dois gumes, porque um animal, um vegetal, eles não cometem nunca ações imorais, ações impiedosas, eles fazem até ações brutais, né? No caso assim, de animais, podem cometer ações muito brutais, mas são todas movidas por instinto. Diferente do ser humano, que ele pode fazer maldade explicitamente, né? Ele pode fazer o mal usando seu livre-arbítrio. Então ele está usando a sua Kriya Shakti, a sua capacidade de mudar o karma, mas mudar o karma também para pior, né? Ele pode agravar a sua situação kármica. Então esses são alguns pontos importantes assim que o Vedanta fala sobre o conceito de karma. Bem, quando a gente fala de karma, a gente acaba entrando em um debate bem sensível, que é o da Teodiceia, né? Deus tem culpa com o nosso sofrimento? Sempre que a gente fala de karma, a gente vai acabar falando das misérias da vida humana, né? Do sofrimento que é inerente a esse mundo. E a gente pode se perguntar, poxa, se existe um Deus, né? Que é onipotente, pode fazer qualquer coisa, e esse mesmo Deus, ele também é todo bondoso, né? Como que ele pode permitir que exista sofrimento? Como que ele pode permitir que exista o mal? Por que ele não cria um mundo que é totalmente livre e isento do mal, né? Então, Deus ele tem culpa do nosso karma? O karma pode até ser a reação das ações que a gente comete, né? Mas Deus podia criar almas que nunca cometem ações ruins e por causa disso nunca precisam sofrer o karma negativo, né? Então, o que assim, os grandes vedantistas falam sobre esse tema? Ramanujacharya ele vai falar que Deus ele é isento da culpa, né, do karma, porque as atividades das entidades vivas elas não têm assim começo,
né? Ele vai falar que, na verdade, as almas elas são coeternas com Deus. Tanto Deus quanto as almas existem eternamente, né? As almas, a existência delas deriva da existência de Deus. Porém, assim, as almas elas são tão antigas, tão eternas quanto Deus. Deus não criou as almas sempre existiram, né? Então, ele vai dizer que Deus ele não é culpado das nossas ações, né? Simplesmente porque nós somos os únicos culpados das nossas ações, nós sempre existimos, né? Deus não nos criou por causa disso, ele é isento de qualquer culpa de karma que a gente tenha, né? E outra questão que o Ramanujacharya fala é que as almas originalmente elas tinham uma psicologia pura. Só que o karma, ele não afeta só as reações assim dos eventos práticos que acontecem na nossa vida. O karma ele também macula a nossa consciência. Então por que a gente tem a consciência agora tão tocada pelo egoísmo? Porque a gente mesmo optou em ter esse tipo de consciência, uma consciência contaminada pelo egoísmo através das nossas ações, né? O karma foi fazendo que a gente fosse ficando cada vez mais egoísta e gerando mais karma, né? E esse novo karma fazia com que a gente ficasse mais egoísta também. Então a gente foi ficando preso nesse ciclo vicioso, né? E Deus não tem nada a ver com isso, porque a alma é tão eterna quanto Deus, mas Deus, ele interfere no nosso karma, dando pra gente conhecimento espiritual pra gente poder sair de dentro desse ciclo, né? Madhvacharya, ele já vai ter uma outra resposta que é muito polêmica e que nenhum outro grande vedantista, fora os discípulos de Madhvacharya, aceitaram essa proposta que Madhvacharya faz, né? Ele vai falar que tem 3 tipos de almas e todos esses tipos de almas também são coeternos, né, com Deus, existem desde sempre, igual o Ramanujacharya falava, né? Só que para Ramanuja todas as almas são transcendentais. Qual a definição de alma que a gente vê nas Upanishads, né, que foi trabalhado classicamente pelo Vedanta? Para Madhvacharya não, ele vai falar que tem 3 tipos de almas que estão assim relacionadas com os 3 modos da natureza. Então ele vai falar que tem almas que têm a tendência da bondade, almas que têm a tendência da paixão e almas que, pela sua própria natureza, têm a tendência da ignorância. Essas almas que têm a tendência da bondade, elas podem ser liberadas da energia material, né? E elas podem, assim, de fato, alcançarem a transcendência. Então, o que Deus faz para essas almas? Deus vem nesse mundo como avatar e dá conhecimento espiritual para poder liberar elas. As almas que têm a tendência à paixão, elas vão ficar sempre, assim, transmigrando no samsara. Elas não podem sair do samsara, elas não podem ser libertadas, né? Só que o que acontece? Quando elas vivem presas no samsara, elas podem viver presas no samsara sofrendo, né, por causa do karma negativo, ou então podem ficar presas no samsara, assim, gozando dos prazeres do karma positivo, né? Então, quando Deus estabelece o Dharma, se essas almas que têm a tendência do modo da paixão seguem o Dharma, então pelo menos elas vão ficar presas no ciclo do samsara, sempre envoltas em felicidade material, que é melhor do que ficar preso em tristeza, né? E as almas que têm a tendência à ignorância, elas assim são almas que são destinadas a uma queda eterna, uma danação eterna, elas vão para o inferno, né? Sabe essa ideia do inferno assim cristão, né? Que tem almas que são condenadas e ficam lá? Nenhum vedantista aceita essa visão, com exceção de Madhvacharya, que foi um grande pensador, um grande intelectual da linha do Vedanta, mas como a gente falou, ele tinha esse tipo de crença, esse tipo de afirmação que é muito polêmico. Por que é polêmico dentro do Vedanta? Porque nenhum outro vedantista aceita isso, né? Mas para ele, existem almas com tendência da ignorância e essas almas elas são destinadas à condenação eterna no inferno, né? E para elas, como Deus ajuda elas? Deus ajuda elas dando conhecimento também espiritual para elas, e se elas seguem esse conhecimento espiritual, elas podem adiar a ida delas para o inferno, né? E se elas continuam seguindo esse conhecimento, elas vão adiando assim eternamente a ida delas para o inferno. Apesar delas nunca serem liberadas, né, desse mundo material, pelo menos elas podem ficar adiando a ida delas para o inferno e elas podem acabar conseguindo não ir nunca para lá se ficarem aderentes, né, ao código do Dharma. Então Madhvacharya fala que Deus também não tem nenhuma culpa pelo nosso sofrimento. Por quê? Porque não é Deus que cria almas que têm tendências pecaminosas, porque as almas são sempre existentes, né? Então Deus ele faz o que ele pode, ele libera as almas que podem ser liberadas, ele dá uma vida boa para aquelas almas que estão condenadas a ficarem transmigrando no samsara, e ele adia a condenação das almas que foram, assim, que têm essa tendência a serem condenadas para o inferno, né? É uma visão bem diferente, como a gente falou.
E Srila Prabhupada, ele vai também dar uma visão que é um pouco diferente da dos outros vedantistas, né, sobre essa teodiceia, o fato de Deus não ter culpa do nosso sofrimento. Porque, assim, historicamente, os vedantistas concordam, né, os vedantistas Vaishnavas concordam que Deus existe no mundo espiritual, ele habita o mundo espiritual com almas puras, mas as almas que estão agora nesse mundo material, elas nunca tiveram no plano espiritual. Elas vêm do Brahman, elas vêm, né, da grande verdade absoluta, dessa grande manifestação de Deus, assim como uma natureza espiritual plena, intocada, né, pela matéria, que é o Brahman. E as almas, elas vêm para esse reino material, elas surgem no Brahman, elas vêm para o reino material, e aqui elas passam pelo seu processo de aprendizado, e quando estão totalmente puras, totalmente preparadas, elas vão para o mundo espiritual, elas ingressam lá. Então a maior parte dos vedantistas Vaishnavas, ao longo da história, tem muito clara essa concepção de que a alma nunca esteve no mundo espiritual, porque se ela já tivesse estado no mundo espiritual, ela não deixaria esse mundo espiritual. Ela ficaria lá gozando da felicidade eterna, né, de Ananda, uma grande bem-aventurança por toda a eternidade na companhia de Deus. Srila Prabhupada, ele apresenta uma proposta diferente e que tem uma lógica muito forte para ajudar nessa questão da teodiceia, né, que é a ideia de que todas as almas já estiveram no mundo espiritual com Deus, e nesse mundo espiritual, algumas almas tomaram voluntariamente a decisão de vir para o mundo material. Por quê? Porque no mundo espiritual, elas nunca poderiam ser controladora, né? E algumas almas desenvolveram uma espécie de curiosidade, de desejo intenso de controlarem, né, as coisas. O mundo espiritual, ele é chamado, né, na literatura Vaishnava de Vaikunta. O que significa Vaikunta? Né? Vaikunta significa sem ansiedade. Né? Por que o mundo espiritual ele é sem ansiedade? Porque lá todo mundo vive numa relação de plena harmonia, todos querem se servir mutuamente. Né? Existe essa paz espiritual porque não existe o desejo de ninguém ser o controle, de ninguém estar no centro, todos querem servir. Quando todos querem servir, obviamente as coisas vão, né, fluir de forma natural e de forma bondosa, de forma harmônica. Então, quando alguém deseja ser o controlador, essa alma já não pode mais ficar em Vaikunta. Então ela vem para esse mundo material, que é uma espécie de réplica do mundo espiritual, só que aqui as pessoas podem dar vazão ao seu desejo egoísta de serem os controladores, né? Então, Srila Prabhupada fala que todos nós que aqui estamos condicionados pela energia material, todos nós que estamos sob a influência de Maya, optamos por isso, que nós não precisaríamos, né? Então Deus não tem nenhuma culpa da gente estar aqui, pelo contrário. Deus cria esse mundo material para nos purificar e fazer com que a gente possa voltar para o mundo espiritual, de onde a gente nunca deveria ter saído, e só saímos pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo. Né? Então, Srila Prabhupada explica que Deus ele não tem culpa do nosso sofrimento, ele não tem culpa do nosso pecado. O que ele tem, na verdade, é o mérito de respeitar o nosso livre-arbítrio e criar esse mundo. Esse mundo é uma manifestação do amor de Deus para a gente. O mundo material, ainda que possua sofrimentos, na verdade, é um local que Deus criou só para respeitar a nossa liberdade, a nossa individualidade. Né? Então ele cria esse mundo que é uma espécie de escola feita para purgar a ignorância que vem do nosso egoísmo, para a gente poder voltar àquela condição de harmonia clássica de Vaikunta. Bem, e para a gente fechar o vídeo, a gente não poderia deixar de falar de Bhagavad Gita, né, que é uma das grandes referências quando se fala de Vedanta. Inclusive, aqui na descrição do vídeo tem o link para quem quiser adquirir a Bhagavad Gita, né, em diferentes versões. Então, o que a Bhagavad Gita fala sobre o conceito de karma? Bem, esse é um conceito recorrente na Bhagavad Gita. Vários capítulos, né, da Gita vão explorar o tema de karma a partir de diferentes tônicas. Por exemplo, no capítulo 3, existe a ideia de que ação e inação geram karma. Então a gente pode pensar, poxa, as minhas ações piedosas, né, elas geram bom karma, minhas ações negativas geram karma ruim, mas no final das contas, tanto o karma bom quanto o karma ruim me prendem nesse mundo, eu preciso alcançar moksha, a liberação do karma. Então eu não vou agir, vou fazer nada, né? Porque se eu não faço nada, eu não tenho reação nenhuma. Mas Krishna fala que não, que quando você deixa de agir, você está gerando karma, né? Porque toda ação que a gente se omite de fazer, na verdade, a gente está prejudicando alguém. Por exemplo, na própria Bhagavad Gita, o guerreiro Arjuna,
ele tinha que lutar uma batalha, que era uma batalha bem difícil para ele, né? Era uma batalha pelo Dharma, ele estava defendendo o lado correto nessa guerra. Só que lutar nessa batalha, mesmo pelo lado justo, implicava em enfrentar o exército oposto, onde ele encontrava vários parentes e amigos dele. Ele não queria lutar com essas pessoas que eram tão queridas para ele, sem contar o fato de que toda batalha implica em violência, implica em um monte de tipos de prejuízos sociais, né, como o próprio Arjuna argumenta no capítulo 2 da Gita. Mas Krishna mostra para Arjuna que toda ação nesse mundo ela é mais ou menos problemática. Mesmo as ações corretas, mesmo as ações de acordo com o Dharma, elas têm seu problema. Krishna vai falar, né, que todas as ações nesse mundo são como o fogo. Né? O fogo ele é muito útil, ele serve para iluminar, para aquecer, para cozinhar, mas onde tem fogo tem fumaça. Né? Então Krishna fala que toda ação nesse mundo tem um tipo de efeito colateral, isso faz parte da natureza dual da energia material, né? Então mesmo as ações corretas, as ações justas, elas têm algum tipo de efeito indesejável, né? Então lutar na batalha pela uma boa causa acarretaria sim, né, em se envolver em coisas complicadas, e ao longo da nossa vida a gente se depara com várias circunstâncias dessas, né, que tomar a decisão correta significa também passar por vários tipos de desconfortos, ter que desagradar pessoas que são queridas pra gente, e por aí vai. Né? Mas Krishna fala que quando a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer, a gente, na verdade, vai estar prejudicando pessoas que dependiam da nossa ação correta. Então, a inação, ela sempre vai conduzir a uma reação indesejada também, né? Porque inação, no final das contas, não é só uma isenção da ação, não é só uma isenção do karma. É, na verdade, omissão. E omissão, sim, é algo condenável. O capítulo 4 da Bhagavad Gita vai falar que o conhecimento purifica o karma. Por quê? Porque o karma, como a gente já falou, né, ele é as reações, as ações que a gente faz com algum tipo de mentalidade egoísta. Então, o conhecimento espiritual vai ajudar a gente a entender nossa verdadeira natureza espiritual, a fonte da nossa verdadeira felicidade, a felicidade que a gente tanto almeja. E quando a gente entende a nossa natureza verdadeira, a nossa natureza espiritual, e entende como satisfazer, né, o nosso verdadeiro eu, a gente não vai estar mais preso, né, aos prazeres hedonistas materiais. A gente vai conseguir estar além do egoísmo, o que significa também superar o karma, que nada mais é do que uma consequência desse egoísmo que está afetando a nossa mente agora. O capítulo 5 da Bhagavad Gita vai falar que se a gente quer de fato ter uma ação isenta do karma, a gente não deve deixar de agir, como a gente já viu no capítulo 3, mas a gente deve sim agir em jagya, ou seja, fazer todas as nossas ações como uma oferenda a Deus, uma oferenda a Krishna. Isso inclui assim, as ações mais básicas, mais ordinárias do nosso cotidiano, como se alimentar, como se relacionar com outras pessoas, como cumprir os nossos papéis como cidadão, como, por exemplo, vivenciar nossas atividades profissionais. Todas essas atividades elas não devem ser feitas como atividades corriqueiras, Elas devem ser feitas como verdadeiras oferendas a Deus, totalmente alinhadas com o Dharma. O capítulo 13 da Bhagavad Gita vai falar que Krishna ele é o Upadrashta e o Hanumanta, Ou seja, o Upadrashta ele é a testemunha suprema de tudo aquilo que a gente faz, e ele é o Hanumanta, ele é aquele que permite com que o karma amadureça, se desenvolva e frutifique na nossa vida no momento adequado. Então Deus ele está assim, sempre acompanhando a gente nas nossas mais diversas atividades nesse mundo, sempre observando aquilo que a gente está fazendo e sempre permitindo com que o aprendizado assim correspondente às nossas ações, o aprendizado que de fato a gente necessita, venha até nós. No capítulo 15 da Bhagavad Gita, Krishna ele vai falar que o karma ele não pode ser resolvido. Ele compara o karma a uma figueira de bengala muito antiga. Você não sabe onde as raízes dela começam, onde acabam. As raízes delas começam assim a se emaranhar, e você já não sabe assim qual é a raiz mais antiga, a raiz mais nova, e a mesma coisa é o karma. Se a gente começa a tentar analisar tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, todos os tipos de tendências psicológicas que a gente tem agora, tudo isso fruto do karma, a gente pode tentar assim reconstruir qual tipo de vida a gente já vivenciou, A gente pode tentar fazer um processo de regredir para vidas passadas, porque assim, se eu entendo minhas vidas passadas, eu consigo resolver meu karma agora. Mas Krishna fala que isso não é possível, porque a gente já teve assim insondáveis, incontáveis vidas, Então o nosso karma agora ele se tornou tão complexo
que a gente não tem nenhuma capacidade de entender onde o karma começa, onde o karma acaba, como o karma está afetando a gente, né? Então, se você tem uma figueira de bengala, como que você pode fazer para remover ela? Já que, assim, entender as raízes dela, para poder remover as raízes dela não é possível, o que você tem que fazer? Você tem que cortar a figueira de bengala, né? Não adianta tentar ficar entendendo a raiz dela. Krishna fala que é a mesma coisa com karma, né? O que a gente tem que fazer é basicamente usar a arma do yoga para se livrar de uma vez por todas do nosso karma atual. Não adianta tentar ficar entendendo o porquê, né? Qual é a razão da gente ter esse karma, o que a gente fez em vidas passadas. A gente tem que se livrar de uma vez por todas do karma. E a gente pode se perguntar como que eu me livro de uma vez por todas do karma? Krishna dá a resposta no capítulo 18 na Bhagavad Gita, né? Uma das últimas coisas que Krishna fala nesse texto sagrado, né? Krishna ele fala que ele mesmo é a solução do karma. Krishna fala isso no verso 66 do capítulo 18, verso famosíssimo, né? Onde Krishna fala Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja ahantuam sarva papibhyo mokshashyami mashuchaha, né? Ou seja, Krishna fala abandone todas as variedades de dharma. Abandone, né, assim, essa ideia de que qualquer ação que você faça de forma perfeita, qualquer dharma que você cumpra de forma perfeita, vai ser para você um abrigo totalmente seguro do karma. Por quê? Porque nenhuma ação que a gente possa fazer vai ser feita de forma totalmente perfeita, porque a nossa natureza ela já é imperfeita quando a gente está condicionado pela energia material. Então Krishna fala, o Dharma supremo, o seu dever supremo que você pode fazer e vai te proteger totalmente do karma, é se render a mim. Por quê? Porque Krishna, ele na verdade, ele sim é totalmente transcendental ao karma e ele é o senhor de Prakriti, da energia material, ele é o senhor de Maya, da ilusão material, e ele pode neutralizar ambas, neutralizando assim o nosso karma. Ele pode purificar a gente espiritualmente e fazer com que a gente retorne para a nossa natureza espiritual quando nós desenvolvemos uma relação amorosa com ele, né? Então Krishna é a única solução para o karma e essa é a conclusão do Vaishnava Vedanta sobre esse tema. Então, pessoal, vocês podem ter reparado que a gente falou bastante sobre Dharma também nesse vídeo, porque quando a gente fala de karma, é inevitável que a gente fale de Dharma, né? Só que como que a gente entende Dharma segundo Vedanta? E esse é exatamente o tema do nosso próximo vídeo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Hare Krishna!